Te mamo. Comicultura. Boa noite, pessoal, bem-vindos ao Projeto Comida e Cultura. Estamos esperando aqui a Juliana, que está chegando. Acho que ela já está por aqui. Vou adicionar. Olá! Oi, tudo bom, Juliana? Tudo bom? E você? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Tô. Eu tô Que me bom. ouvindo com um pouquinho de eco, mas é pouquinho, assim, não é? É, aqui pra Agora mim tá normal. Agora acho que parou. Beleza. Tá normal. Então, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite da Ju, que está aí também, a Juliana, minha sócia, e a Priscila, que estão chegando aí também. A Ju está dando um oizinho. Obrigada a você. Bem-vinda. Bom, Juliana, a gente começa sempre apresentando o nosso convidado, até porque a entrevista fica gravada aqui. Então, quem quiser assistir depois, para te conhecer, quem não te conhece, te conhecer. A Juliana é pesquisadora, professora e mobilizadora de processos de transformação. Ela é fundadora da Escola Schumacher Brasil, é mestre em ciências holísticas e doutoranda pelo Schumacher College. Então, bem-vinda mais uma vez. E eu acho que a gente podia começar esse papo você contando um pouquinho sobre essa sua jornada, né? Como é que você foi lá para Schumacher, o que te levou a isso? Conta pra gente um pouquinho. Foi em 2010, eu acho. Bom, eu fiz uma trajetória, comecei a trabalhar super cedo, com 17 anos, trabalhei na minha área, né, em comunicação, em outras áreas, em empresas grandes, também em terceiro setor. E aí eu estava numa empresa, numa multinacional, na época, e fazendo vários movimentos de vida que, enfim, eu estava me abrindo outras perspectivas, como muita gente também, o yoga foi um desses disparadores, leituras, enfim. E aí teve um momento que surgiu, sabe, essas coisas, e eu acho que isso tem muito a ver com o que eu passei a me interessar, que são a vida conversacional, vamos dizer assim, aquilo que acontece despretensiosamente, que foi uma conversa onde eu comentei com uma amiga, uma vontade de ouvindo outras pessoas próximas a mim no trabalho, que eu morar fora, eu chamei na época de inveja. E depois eu fui descobrir, tem um professor que inclusive ensina, o Bill Plotkin, no Schumacher College, e ele usa o termo inveja guiadora, que não é uma inveja no sentido do... Inveja tem uma carga ruim, né? Mas aquela sensação que, na verdade, você sente algo em relação à vida daquela pessoa, mas aquilo tá te informando sobre algo... Um desejo seu. Pulsando. Exatamente. E quase como um espelho, assim, né? E aí eu acho que essa amiga, no eu falar isso, mesmo eu tendo falado inveja, em vez de ela me julgar, ela falou, se você tá sentindo isso, você tem que levar a sério. E aí começou uma jornada de eu ver para onde eu vou. Então, assim, que enfim, aí entram mil detalhes, mas foi um processo de sair de um contexto onde eu estava, sem saber muito para onde eu estava indo, o que eu estava buscando, nada explícito, tudo muito sentido. E aí, depois de uns, sei lá, 6, 7 meses que eu estava já nesse processo de me organizando a minha saída da empresa, prestes a sair e viajar,
me deram uma amiga me deu uma revista, uma colega de trabalho me deu uma revista, e essa revista tinha uma matéria longa que começava que foi escrita por uma brasileira chamada Gisele Paulino, que acho que era a escola do Pequeno e do Belo, alguma coisa assim. E aí tinha foto do Pat Adams, da Vandana Shiva, do Deepak Chopra, do Fridtjof Capra. E aí alguns daqueles nomes eu já tinha lido, já tinha visto. E aí eu comecei a ler a matéria e eu falei, nossa, esse lugar, eu preciso ir para esse lugar. Já me senti, de alguma forma, eu me senti lá já. Que eu acho que é o que, depois, conversando com muitos brasileiros, é a sensação que gera em muita gente, né? Que Enfim, coisa, então né? foi... É mais da ordem do sentir mesmo, né? Exatamente. Então e eu acho que eu comecei a me interessar também nesse percurso por como contar as histórias, porque eu acho que tem muito dos nossos movimentos de vida, do que acontece é por aí. Só que quando alguém pergunta, geralmente a gente, porque a gente não vê essa costura, né, que vai se dando, a gente, eu decidi sair da empresa, eu quis buscar uma coisa, fica no nível da intenção, né? Às vezes quando a gente conta as histórias, mas se você for olhar mesmo como as coisas acontecem, tem muito desse faro, né? Desse sentido, não é mais isso, o que que é? É um pouquinho, é aqui, tem algo aqui. Não Para é quem bem tá, aqui. para quem tá atento, né, Juliana? Exato. Mas eu acho que mesmo não estando 100% atento, eu acho que a gente se move um pouco. Eu acho que se a gente está atento, a gente pode deixar isso falar bem mais alto e pode participar desse movimento, né? Eu acho que a vida vai... Mas eu acho que mesmo não estando 100% atento, eu acho que tem muita coisa que acontece, às vezes isso, numa conversa despretensiosa. Uhum. Então, enfim, então eu fui parar lá dessa forma, e aí mas eu ainda, a história foi mais enrolar, assim, tentando uma corte, daí porque eu já estava indo para essa viagem, que basicamente se resumiu a estudar inglês em Londres, mas era porque tinha foi esse caminho que foi se desenhando. Eu já sabia inglês, tal, então não era isso, mas era essa direção. E aí eu escrevi para o Schumacher, para as pessoas, né, para o e-mail que tinha na matéria antes de ir, e ninguém me respondeu. E para mim era assim, era uma coisa totalmente fora da minha realidade, tanto financeira quanto para mim, imaginei esse lugar deve ser muito difícil de conseguir entrar, deve ser, enfim. Então era algo que caiu assim aqui, e ao mesmo tempo eu falei, nossa, mas será que... Então eu fui para viver essa experiência, né, que era em Londres, com a revista, a página da revista lá no bolso, e falei, vou tentar visitar enquanto eu estou aqui. E aí fui visitar e tal, me candidatei, consegui fazer voltas aí no mundo para conseguir os recursos, e aí consegui fazer o mestrado em 2011. Então, fiz o mestrado lá em Ciências Holísticas de 2011 a 2012. E aí acabei ficando mais 2 anos quase lá. E conta pra gente então um pouco o que é, né, o Schumacher College, para quem não conhece, qual é a filosofia, do que se trata, né, para a gente entender um pouco melhor. Então, o Schumacher, primeiro acho que é legal falar, né, que às vezes a gente vai falando e esquece desse aspecto que é o nome, né, Schumacher. Que é a primeira coisa, a associação é um nome familiar, né, para todo mundo, só que pelo piloto, né, Piloto de corrida, exato. E na verdade é de um escritor alemão chamado E.F., não lembro o primeiro nome, Fritz Schumacher, que escreveu na década de 70 um livro chamado Small is Beautiful. Tem traduzido no Brasil como Um Negócio é Ser Pequeno, tem ainda para fazer o download do PDF no Google. E ele já naquela época alertava
os perigos, vamos dizer, as consequências, né, de uma economia que não levasse em conta as mensagens no celular. Então, ele alertava já, ele falava como a economia é baseada em recursos, né? Ela extrai recursos. E como que a gente vai construir um mundo baseado numa economia que não tem limites para o crescimento dela, sendo que aquilo que ela se baseia tem limite se a gente não cuidar, né? Se a gente cuidar e viver em relação, é ilimitado. A natureza é uma abundância, só que se a gente ficar extraindo, ela tem limite. Então, insustentável, né, esse sistema. Então, mesmo antes dessa palavra, enfim, ele estava lá falando disso, né, da sustentabilidade, ganhar essa atenção. Ele escreveu sobre economia budista, enfim, ele é alguém que tem uma obra bem interessante e bem atual. E aí o Satish Kumar, que é um indiano, uma outra figura que daria uma outra live só sobre. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu li recentemente o livro dele, que eu até indico aí para todo mundo ler, que é muito bacana, que a Ju pode escrever aí depois, Solo, Alma e Propriedade, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais, que tem traduzido para o português, né? Desculpa te interromper. Não, imagina, a editora Palas Atena. E a escola está lançando, a gente começou ano passado um processo com a Palas Atena, uma nova parceria, de traduzir o livro Simplicidade Elegante, que ele acabou de lançar na Inglaterra, então logo mais esse ano ainda sai. Era para ele, não vou nem falar, né? Era para ele ter vindo há um mês atrás. Ai, meu Deus. Enfim. Mas então o Satish, ele fundou, né, o Schumacher College em 91, essa escola na Inglaterra. E eu vou voltar nele, mas só porque ele quis homenagear o Schumacher, esse economista, que era um amigo dele. Então, ele deu o nome de Schumacher à escola, né? Em homenagem ao escritor. E o Satish funda esse lugar com muito essa proposta de ser um lugar de encontro, um lugar de experimento, um lugar de exploração, onde ele cria essa tríade, né, que ele chama de... Ele adora a tríade, né, como o livro Solo, Alma, Sociedade. Aí tem a tríade também da educação, que para ele é mãos, mente e coração. Então, ele propõe, né, ele fala como seria uma educação para adultos, onde a gente não cria uma hierarquia entre as formas do saber, né, como, por exemplo, a gente tem hoje uma forma do saber intelectual, enfim, do conhecimento versus o saber manual, né? Como o saber das emoções, das sensações. Então, ele fala como que é uma educação onde tudo isso tá né, entremeado, e não é nem separado, né? A gente fala, são coisas separadas, mas como que é a gente se colocar como aprendizes sem se fragmentar, né, nessas partes. Então a gente dança por essas experiências lá, que envolve limpar, cozinhar, aprender a partir de uma meditação na floresta, aprender também olhando um PowerPoint, aprender com um livro, então as diferentes formas, e que, enfim, essas são algumas, né? Então... o que me faz pensar, porque é isso, né? A gente pode desenvolver nossas inteligências, vamos dizer assim, de várias maneiras, né? E as pessoas têm aptidões até diferentes. Então, você conseguir passar por tudo isso te leva... Eu lembro que meu pai falava muito que a inteligência da minha mãe estava nas mãos dela. E é interessante isso, porque é isso, todo o trabalho manual que ela faz, realmente você vê ali uma coisa incrível, né? Que eu, por exemplo, não conseguiria fazer. E é isso, como a inteligência de cada um está em algum lugar, né, que a gente não sabe qual é. E você poder perpassar por todos esses lugares que você está contando que se passa na Schumacher, realmente é encantador, né? Inspirador, dá vontade de estar lá também, de ter ido para lá. Né?
E eu acho que é isso, as pessoas às vezes, né, virou essa escola inovadora e ao mesmo tempo é muito simples. É quase que é um lugar que teve coragem, e muito quando começou também, para dizer não para muitas outras, né? A gente não vai aprender, a gente, tudo bem, tecnologia tem seu lugar, mas não é com a tecnologia que a gente vai aprender. Não é, né, só dessa forma. Então, a gente, então teve toda uma, até para validar mestrados, né? Então tem o mestrado em ciências holísticas, economia para transição, então é validado por uma universidade, então teve todo um processo para. E eu acho que isso que eu acho bacana isso, porque não tá, não é, vamos dizer assim, junta, né? Isso tudo, a espiritualidade, tudo isso tá junto e não tem uma negação, vamos dizer, do acadêmico, porque o acadêmico foi para um lugar que a gente não se identifica, né? Muitos de nós. Mas tem essa proposta de falar, não, vamos transformar esse acadêmico, vamos criar uma nova forma, como que é? Ele tem valor, mas ele tem valor, mas ele tem valor, né? Eu acho que ele tem valor quando ele pertence, né? Quando ele não está removido da vida, né? Então, Essa interligação que você falou mesmo entre tudo, né? Acho que ter essa percepção de que está tudo interligado, né? Que é uma coisa que levou, eu acho, a humanidade estar nesse lugar que ela está hoje, até esse momento de pandemia que a gente está vivendo, inclusive, né? Essa desconexão que a gente tem de tudo, não só do homem com a natureza, que está ficando cada vez mais óbvia, mas também não perceber, ter essa percepção de que realmente está tudo interligado e que não precisa haver essa negação, que nem você está falando, né? Exatamente. Eu acho que tem isso é um desafio enorme, porque a gente está numa cultura que para se relacionar com as coisas você tem que separar, né? Pressupõe, né, que você tem que. Então, é isso. Eu consumo coisas que eu compro como objetos, né, relacionando também com né, o tema da comida. Eu, enfim, lido com a natureza, né, com uma paisagem que fica do outro lado da minha janela, se eu tenho alguma, né? Então, as coisas passam a ser, o mundo passa a ser um acoplado de coisas, né? Exige, assim, dá para subestimar, assim, esse olhar, desfazer esse amaciar, voltar para ver o entre, né? É um super exercício. Assim. E conta pra Acho que gente. é para sempre. É para sempre, né? Sem dúvida. E a ideia de trazer a escola aqui para o Brasil, como que aconteceu? Então, foi muito por acho que esse desejo já habitava por muito tempo habitou os brasileiros que iam para lá, porque o maior número de alunos ao longo no total assim, que já passaram pelo Schumacher da nacionalidade entre as nacionalidades, né, são os brasileiros. Depois dos Engraçado, né? ingleses. Exato. E no começo era impressionante, não tinha, depois que, desde 2013, 14, que tem, né, começa a ter a escola no Brasil, você começa a ver assim, começa a divulgar mais e tal. Mas até então não tinha ninguém, assim, não tinha nenhuma parceria, não tinha nada intencional, vamos dizer assim, né, do Schumacher lá, com alguém aqui no Brasil, e as pessoas, e mais brasileiros começavam a chegar. É curioso, né? É muito curioso. E, ao mesmo tempo, acho que tem um entusiasmo, tem uma paixão, né? Eu acho que o brasileiro tem esse... e tem um lugar de muito afeto lá. É muito amoroso, é muito... Então, acho que tem também esse lugar do calor, assim, né? Que é muito vivo. E esse movimento, acho que está muito... Embora a gente sempre vê os dois movimentos juntos, né? Mas o movimento da sustentabilidade, acho que ele começa, né, há um tempo a ganhar muita força no Brasil. Então, enfim, começaram muitos brasileiros indo e aí começaram, tem que fazer algo no Brasil e tal. E aí eu estava lá no ano, estava trabalhando lá no segundo ano, depois do meu mestrado eu fiquei lá mais um ano,
como facilitadora dos alunos de mestrado. E aí eu estava nesse momento junto com a Mari Turato, que estava também lá, fez um mestrado em Economia para Transição, e a gente foi envolvido em conversas onde isso estava muito vivo, essa pergunta, né? Como responder a esse anseio, né? A gente continua sendo procurada por brasileiros, mas e aí? Schumacher é um lugar muito pequeno, com pouca gente, é um lugar muito, não é assim, não tinha uma área para as parcerias, vamos dizer assim. Uhum. Então, é a partir daí que se começou a olhar para essas parcerias, para alunos que saíam e que começaram a iniciar coisas em diferentes lugares do mundo. E no Brasil foi esse caminho. Então, a gente vindo para cá, trouxe o diretor na época e uma professora importante lá para cá, para se reunir com brasileiros. A Ju foi nesse fim de semana, a gente fez um fim de semana em São Francisco Xavier. Então, começamos a mobilizar essas conversas e aí ver o que começava a surgir das conversas. Então, não tinha ideia de criar a Escola Schumacher Brasil. Não tinha esse nome, não tinha ideia de criar uma organização. Tinha essa dedicação, de falar como que a gente responde a esse desejo. E aí, a partir disso, vai vendo que possibilidades, que formas que surgem. Então, foi a partir disso, dessas conversas, das parcerias, dos sensos de reciprocidade. Tem algo aí no que você... Vamos fazer algo junto, sabe? De ir se movendo com esses sensos que são tão humanos, né? De falar, tem algo aqui, né? Vamos explorar mais, vamos sentir mais, que passo que a gente pode dar para seguir explorando isso. Lá, só te interrompo, só voltar um pouquinho, fiquei curiosa em entender também como que é a formação na Schumacher lá. São vários cursos, tem um tempo, como que é? Você falou dessa coisa de lá ser pequeno, né? Quantos formandos são? Enfim. Então, assim, tradicionalmente, tinha um mestrado em Ciências Holísticas desde o começo. No ano que eu fui, começou a Economia para Transição. Na minha época, eram 12 pessoas em cada mestrado, assim. E depois começou a aumentar, 16, 17, acho que máximo 17, acho que não passou disso nunca. E aí, em paralelo, existem semanas que tem cursos curtos, que aí podem ter até 20 e tantas pessoas, que são cursos de 1, 2 ou no máximo 3 semanas de duração. E todo mundo se hospeda, salvo algumas exceções, alguém pode ficar em outro lugar na cidade, mas todo mundo fica vivendo e morando junto lá. E tem essa ligação muito forte com a cozinha, né? Que a Ju até me contou. Como que isso acontece assim no dia a dia da escola? Eu até lembrei agora, quando você falou que tem o Samuel, a Ju conhece também, que é um ex-aluno, que foi bem envolvido com a gente no começo, até pouco tempo, na verdade, que ele contou uma vez que o filho falou, e a mulher dele trabalhou com a gente no começo também, e o filho falou um dia: que restaurante é esse, Schumacher, que você só faz? Porque eles falavam tanto da comida, e eu acho que lá se fala muito, né, que a comida é o coração, né, do Schumacher, e tem muito, a comida ela é uma presença muito forte, tanto nas pessoas irem para a cozinha, né? Então, se você está lá uma semana, você vai passar pela cozinha para fazer o jantar em algum momento. Mas tudo, acho que o visual daquela comida, né, a nutrição, ela é muito, o pão fresquinho, né, no café da manhã, no almoço recém-feito. O alimento tem uma importância grande, né? Isso. E é bem vivo, sabe? Que teve anos que eu tava lá, que vinha polêmica, a gente falava: a gente não pode consumir açúcar, não tem que ter cookie, então é bem vivo. Então, até colocando, falando, não é perfeito, assim, no sentido de que gente com diferentes filosofias alimentares vai influenciar, vai ter coisa para sugerir. Mas uma coisa que sempre que essas reflexões vinham, se suscitava as pessoas se davam conta que tinha algo no afeto da comida, que a Ju falou, no centro da formação, plantar, colher, exato.
tinha algo no afeto da comida, de ela ser tão nutritiva, desse quentinho, desse recém-preparado, que fazia a experiência, a experiência de transformação acontecer. O que é interessante, né, também a gente pensar nesse aspecto a comida era um grande cuidado, porque eram também processos que às vezes as pessoas dizem de processos muito fundos, assim, né, também. E como você falou, tem o colher, né, eu tenho que trabalhar na horta, né, tenho que fazer a colheita da maçã para fazer o suco, que aí vai ser tomado pelo ano inteiro. Então tem esses processos. Eu assisti uma conversa do Satish com a Bela, no canal da Bela Gil, e ele fala bastante sobre essa questão da cozinha, e aí eu falei, nossa, tem muita sinergia com o nosso trabalho, né? Que o Projeto Comida e Cultura tem o alimento como questão principal, o ato de cozinhar, né? Na verdade, a Priscila, que é a nossa pedagoga do projeto, né? Ela coloca sempre isso para gente ter isso como cerne, né? Como diferencial, porque a gente cuida do alimento, mas o que a gente faz é ensinar as crianças a cozinhar, né? Então, semanalmente, a gente entra na sala de aula, que é uma cozinha, de fato, e ensina as crianças a cozinharem. Crianças de 1 até 10 anos, né? Dentro de uma escola, está no currículo dessa escola. Desde 1. Então, dependendo da idade, a gente dá a mesma aula, né? Produzindo a mesma comida, só que de maneiras diferentes a cada faixa etária. Então, umas vão estar conhecendo, vão estar tateando, vão estar, né, experimentando, enquanto outras já vão estar picando, cortando e tal, né? Então, dependendo E a ideia é elas adquirirem essa autonomia do ato de cozinhar, né? Adquirirem essa liberdade que te dá saber cozinhar também, mas entendendo todos esses processos, né? Desde o plantio, como na Schumacher, desde o plantio do alimento, onde é que ele foi plantado, que cultura está por trás desse alimento, né? A ancestralidade dos modos de fazer. Então, e todo esse caminho que o alimento faz até chegar até a gente, né? Quais as pegadas que a gente vai deixando aí no planeta, o desperdício. Então, tudo isso está integrado ali nas nossas aulas, na nossa cozinha. E a gente entende que isso realmente tem um poder de transformação muito grande, né? Quando a gente, desde pequeno, entende. O adulto também tem que entender, principalmente agora, né? Que é uma questão premente, eu acho, né? Mas você fazendo com que as gerações que estão vindo consigam entender tudo isso, né? A relação delas com o alimento e a relação delas com o consumo pode ser muito transformadora, né? E criar essa sustentabilidade que a gente está tanto correndo atrás agora, né? Exatamente. Isso que você falou, a comida, não existe uma forma de vida que a comida não esteja presente, né? Se a gente for pensar. É algo, né, muito do cerne, né, das nossas vidas. E como que a educação passou a existir tirando esse cerne, né? Então, é muito forte isso, que é algo que perpassa, como você falou, perpassa a economia, perpassa questões políticas, perpassa uma série, né, ancestralidade. E eu acho que é isso. O que eu acho muito rico também é que esse lugar do entender de onde vem, do processo, né? E do tato, né? Do senso, porque eu tô ali tocando, eu tô em contato com o elemento, eu tô tocando essa ancestralidade, eu tô tocando esse percurso que o elemento fez, né? Eu tô em contato também de outras formas, né? Eu acho que tem algo nesse tocar que influencia a gente mais do que, né, nos nossos, em quem a gente é, em quem a gente se torna, mais do que a gente consegue se dar conta. Certamente. E vocês têm uma coisa também da observação da natureza, né? Eu vi que agora a escola vai proporcionar um curso online de observação de plantas, né? Se você quiser contar um pouco sobre essa sua visão de observação da natureza e sobre
esse curso, de repente, alguém também se interessa em fazer, quando vai ser, como vai ser? O curso, agora até eu não lembro, mas tá na página, se você procurar em @Escola Schumacher Brasil, tem lá, eu acho que tá nos últimos dias de inscrição, se eu não me engano. É que acho que agora em julho mesmo, né? Eu Acho acho que que eu vi alguma coisa Júlia assim. Com a Rita Mendonça, que trabalha isso há 20 anos, que tem um olhar extremamente sensível. É, e até é legal falar, só um pouquinho, eu acho que aí faz o link com a natureza, que aqui no Brasil a cozinha é bem particular também, a cozinha da Escola Schumacher Brasil, porque as pessoas, a Cláudia Matos, que é a chefe, que começou desde o começo, né, propôs, e ela começou a propor experiências sem receita nenhuma, e a partir de isso que você falou, alimentos que são nativos e que a gente, estou me colocando dentro, até eu conhecer o trabalho dela, nunca tinha ouvido falar. Uhum. Então, esse conhecimento das raízes, né, pelo que você falou, né, conectando com o que você falou, e a partir disso, o que a gente pode criar. E aí, a observação da natureza, que eu acho que é porque, de alguma forma, vou só um passo atrás, ou de muitas formas, talvez não de alguma, a gente se separou a ponto de até ter que ter uma palavra, né, natureza, que é uma que, né, se você for para mergulhar, se a gente for mergulhar em outras culturas, raras ainda hoje, mas e cada vez mais raras, se a gente continue, né, nesse ritmo de destruição das comunidades indígenas, não são todas as formas de existência que se tem uma palavra, por exemplo, né, Nossa, eu nunca tinha natureza. pensado nisso. Incrível. Então, já existe, e é isso, é o dilema, né, da linguagem, é o paradoxo, né, é o momento que te aponta algo, ao mesmo tempo, né, coisifica, né. E eu acho que, então, por algum motivo, essa separação, né, esse corte, e a gente estuda muito, assim, esse percurso, né, para entender, assim, que isso foi uma escolha, vamos dizer assim, né, não explícita, mas que a nossa humanidade foi caminhando, né, lá na Revolução Científica, enfim, as metáforas do universo como uma máquina, né, e que a gente precisa, né, máquina é algo que você descobre as leis, que se estraga, você troca uma peça, ela volta a funcionar, né, ela é previsível, basicamente previsível, é algo que o humano controla. Então, essas metáforas, né, que foram muito fortes naquela época, que exercem um tipo de feitiço, né, sobre como a gente segue. E se a gente para observar e para observar, para se colocar perto, né, eu acho que porque também dá para observar, né, se colocar perto da natureza e com esse olhar curioso, a gente começa a ser mais permeável por ela, né, também. E começa a observar essa forma do existir, que é muito tem um contraste muito grande, vamos dizer, da nossa, e ao mesmo tempo tem a mesma raiz, né? Então, por exemplo, nós somos nós, assim, humanos né, alguns humanos da civilização, vamos dizer assim, né? Somos a única espécie que tem um senso de para quê, né? Eu vou fazer isso agora Com um propósito. eu vou colher tal coisa, vou colher a mais porque eu preciso ter para amanhã. Eu tenho esse senso do amanhã, eu tenho esse senso que eu preciso ter, que se eu não cuidar, enfim, a gente tem essa capacidade, né, vamos dizer assim, mental, que é bem particular. É um tipo de consciência bem particular. Uhum. E ao mesmo tempo que isso nos permite, né, criar mundos que nos encantam, também nos permitem, né, criar formas de dominação, né, da vida, de colonização, acho que nunca vista antes na existência, vamos dizer, se a gente for olhar para o planeta como uma coisa, né, muito antes da gente existir aqui.
Uhum. Então, por exemplo, como curso de observação da natureza e várias atividades e várias propostas que a gente sempre trabalha, eles vão estar trazendo de volta para esse reconhecimento dessa raiz, né? E também como que, por exemplo, a gente trabalha com uma das disciplinas que é a fenomenologia. Uhum. E você começa a observar e ver como que a planta... Então, por exemplo, tem um trabalho específico da fenomenologia que é com um poeta, cientista, enfim, acho que é da década de 1800 alguma coisa, o Goethe, né? Uhum. E ele propõe uma observação, esse trabalho que ele nem chamou de fenomenologia. Depois a filosofia vem a fenomenologia e aí associam, né? Falam que o que ele estava fazendo era fenomenologia. Que era essa observação direta, né? Entender o mundo a partir da nossa experiência imediata, e ele fazia isso a partir da observação das plantas. E aí, por exemplo, se a gente for fazer essa observação, coisas que, por exemplo, que a gente começa a perceber, que o que a gente fala, folha, flor, fruto, a gente começa a ver o vir a ser, né? E ele falava que a folha, tudo é folha. Quer dizer, a gente deu nomes separados, mas você começa a ver o processo pelo qual folha vira flor. E quer dizer, não é nem folha vira flor, é o processo pelo qual aquela estrutura se diferencia, Se modifica. novas flores, novas cores, novas formas, novas funções, vamos dizer assim, se a gente quiser. Então, você Mas começa seria a a mesma coisa, né? Muito É, interessante. tem uma frase de um filósofo que deu muitas aulas no Schumacher, que chamava Henry Bortoff, que faleceu há alguns anos, e ele falava assim, que esse processo era o processo de se tornar outro para permanecer o mesmo. Então, esse pensamento paradoxal, que ele é uma mudança, é uma planta, para ela ser ela mesma, ela está nesse processo de mudança, ela vai mudando. Para ela se manter, né? Para ela se manter, ela precisa ir se transformando, né? Mas ela é a mesma, o tempo todo é a tão mesma. lindo. E aí não é, né? Então eu acho É e não muito é, pois é. então a gente Muito começa a bonito entrar isso. nesse pensamento que ele é mais flexível, né? A gente começa a flexibilizar o pensamento. E eu acho que isso que é muito legal. O Goethe falava, para pensar como as plantas, para realmente entender, a gente tem que deixar o nosso pensamento flexível, né? Como a natureza. Então, é um exercício que ele não esse trabalho todo, ele é muito mais do que o nome, observação, dá conta, né? Porque é como que eu entro em relação. E tem muito, né? Tem muito a nos trazer, né? Isso faz a gente realmente ir entendendo como é que foi acontecendo essa desconexão mesmo, né? Essa coisa do que você falou da coisificação e das nomenclaturas e das divisões né, que foi tudo compartimentado. Parece que para a gente até entender o mundo, né? Porque o mundo é muito complexo, mas acho que o ser humano ele fica querendo dominar essa complexidade, tanto dessa natureza que ele coisificou e separou dele, né? Como de qualquer outro, de todos os processos, né? A gente fica querendo dar nome às coisas e para tentar entender melhor, mas é impossível, né? Humanamente é impossível, eu acho, né? Talvez essa flexibilização, como você falou do pensamento, torne tudo muito mais orgânico. E aí não é uma coisa de dominar, né? É uma coisa mais da ordem do sentir, voltando ao começo da nossa conversa, né? Da sensação e até do estar presente, de estar... Que é uma coisa que a gente não fica, né? É a coisa... Como que a gente participa, né? Eu acho que tem um aprendizado para mim. Como que a gente aprende a participar, né? A participar com responsabilidade, né? Vamos dizer assim, com esses fluxos todos, né? Que aprende a participar e aprende a ver, né? Eu acho que são duas coisas que como a Ju falou, pertencer. Pertencer. Exatamente.
seguir, né? E seguir, porque é uma coisa, é ativo, né? É um processo ativo. É incrível, é muito bonito. Eu fiquei aqui viajando nessa sua ideia. Falando nessa viagem, eu queria falar que eu li num texto seu, porque durante a pandemia a gente propôs isso, né, de conversar com várias pessoas aqui. O Comida e Cultura se propôs a tentar trazer pessoas do universo da alimentação, da educação e da cultura de mais diferentes lugares, né? E está sendo muito interessante, né? Porque as pessoas têm visões diferentes, mesmo sobre um mesmo assunto, né? Mas a gente está conseguindo perceber como essa questão toda da interligação das coisas está sendo importante, né, para todo mundo. E aí eu li num texto seu, que eu estava estudando você e seus feitos aqui no Brasil, e aí eu li um texto onde você fala que, infelizmente, uma conversa não deixa monumentos que nem a literatura e a pintura deixa, e aí tem uma frase que você cita do Ernest Junger, né, o nome dele? Que eu vou ler aqui, inúmeras conversas sempre permeiam todos os elementos de um tempo até os menores detalhes, criando um tecido que seja tão leve e indeterminado quanto as nuvens, embora continuem nele toda a água que moverá moinhos e carregará embarcações. E aí eu fiquei super tocada assim por essa frase, né? Porque fiquei pensando em todas essas conversas que a gente anda tendo aqui. E aí fiquei pensando que isso que está acontecendo é uma nova modalidade, né, de interação social, é um novo jeito de se comunicar, de criar ideias, né, de criar conversas, então de criar esse novo tecido de que ele fala, né. E aí, por um lado, nesse momento que a gente está tão assim sensível e passando por tudo isso que a gente está passando, né, dá uma certa sensação de positividade, pensando, nossa, que bom, né? Tanta gente então pensando nisso e a gente está construindo aí uma coisa, uma teia, uma. E por outro lado, eu também me peguei pensando, falei, mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que a gente acaba construindo bolhas, né? E a gente não percebe outras coisas que estão acontecendo por aí. Então fiquei com essa sensação. Tem um efeito da conversa que eu acho que é uma pergunta interessante, né? O que isso muda no online? Enfim, eu acho que a gente vai explorar muito isso agora, vai perceber, né? Muito isso agora. Mas um aspecto da conversa que ele fala, né? É leve como, né, como a nuvem, né? E ao mesmo tempo é a água que vai mover moinhos. Então, e eu acho que volta até para um ponto que a gente estava falando bem no início, quando eu falei esse aspecto de quanta coisa acontece nas conversas, no sentido quanto a gente é influenciado, o quanto a gente é tocado, o quanto a gente é apresentado a uma ideia nova, o quanto, às vezes, um sopro de diferença entra, né? De uma coisa que eu não pensei, às vezes não é uma ideia, às vezes é um sopro de uma outra forma de ser, de uma outra. E essas coisas elas vão construindo mundos, né? E ao mesmo tempo, como a gente não tem a marca, vamos dizer assim, igual estão fazendo com o coronavírus agora, né? Que esses experimentos que mancha a mão e aí você vê o rastro, né? Do vírus, por exemplo. A gente não tem o rastro das conversas, a gente não tem essa luz fosforescente para ir vendo, nossa, mas foi isso aqui, daí aquilo outro que alguém falou, e de repente a minha vida é outra. E de repente o lugar que eu trabalho foi transformado, de repente a minha relação mudou, de repente... A gente não tem essas marquinhas, né? E, então, eu entendo isso com o que ele fala, né? Move monumentos. E ao mesmo tempo é completamente efêmero. Porque eu posso, inclusive, esquecer do que você me falou, mas alguma coisa moveu em mim. Então, esse paradoxo disso que acaba sendo invisível e, ao mesmo tempo, constrói o mundo. Agora, o quanto isso acontece online, acontece presencial,
Eu acho que tudo que é desse momento, eu acho. Porque a gente, Todo né, mundo, né? Tá todo mundo. tá assim. E essa dá uma sensação um pouco angustiante, né? Essa sensação de que ninguém sabe o que vai acontecer, né? E de quando vai acontecer, e de como vai acontecer, né? Esse novo normal que as pessoas estão falando, né? Esse retorno, quando vai ser, como ele vai ser, né? Exatamente. E eu acho que isso que você falou do online é uma grande. Com certeza a gente vai ver, né, que consequências isso vai trazer. Ao mesmo tempo, acho que a gente está sendo todo mundo muito, como vocês, né? Mas é a primeira live que eu participo, então eu acho incrível quem está mantendo isso vivo, encontrando formas de manter as conversas vivas nesse ambiente. Tem o sarau da Tereza Cristina, fica a dica para quem não entrou. As pessoas se encontram, aí vem É música. maravilhoso. Então, eu acho que a gente está encontrando formas de sobreviver, de manter a sanidade, de manter a arte, de manter né, a troca, os pensamentos arejando. Agora, é claro, a gente vai ver as consequências não pretendidas disso, né? Porque tem sempre o que a gente intenciona e tem aquilo que são consequências que a gente não consegue prever. Mas e eu acho que isso também é importante lembrar. Eu estava quarta-feira, eu acho, eu assisti uma fala da Bel Santos Maier, que é uma educadora maravilhosa, que trabalha com jovens na periferia, principalmente parelheiros, com bibliotecas comunitárias, levando a literatura. E ela estava falando, eu acho que era 30% da população de jovens, né, na escola que está conseguindo se manter ativo às propostas, é o que está sendo feito online. Ou porque não tem o acesso, né, o online, internet ou celular, internet boa, celular, ou porque não tem silêncio o suficiente, por exemplo, para estar como a gente tendo uma conversa aqui. Então, Tem casas onde mora muita gente, lugares menores, e até não tem uma estrutura. Imagina, precisa estar todo mundo muito em equilíbrio, né? Muito em harmonia para que as pessoas consigam trabalhar, estudar. Como é que faz, né? Realmente é uma situação muito complexa, né? Fora essas que você mencionou de não ter mesmo acesso, né? Eu vi, tem um lugar, acho que no Nordeste, eu não vou lembrar qual é a cidade, que eu achei muito legal numa reportagem que eu vi, que crianças que não tinham acesso mesmo a nada, smartphone, nem computadores, e que a escola da cidade propôs fazer numa rádio a transmissão das aulas, olha, porque o rádio tinham na casa dessas crianças e tal, então eles podiam ouvir. Aí eu fiquei até com vontade de falar, mas será que eles têm telefone? Porque não tinha interação, né? Eles ouviam só os professores falando e tal. Eu falei, nossa, se tivesse telefone na casa das crianças, talvez eles pudessem ligar para tirar as dúvidas, né? Que nem era antigamente, você ligava no rádio para pedir uma música. E aí fiquei pensando nisso, que poderia ser uma saída, mas é isso, né? Precisam ser encontradas saídas e precisava ter a ajuda do governo que a gente não tem em nenhuma esfera, né? Nem municipal, nem estadual, nem federal. É impressionante como a gente está à deriva mesmo, né? Nesse momento. A deriva. Existe pandemia e existe pandemia no Brasil, né? Eu acho que são coisas bem... Acho que existe um agudo aqui bem... E acho que é isso, assim... um olhar para que realidades que eu não estou vendo, né? Eu acho que ficou mais... Eu acho que é uma pergunta que ela é uma pergunta... É uma responsabilidade de todos nós, mas ficou muito mais ainda viva, né? E obrigatória, né? Quais são as realidades que eu não estou... Então é isso, a gente vai falar da tecnologia, né? Quais são as realidades em relação à tecnologia. Então, acho que esse lugar comum que todos estamos, né? Nos acentuou essas diferenças de uma forma que eu acho que se a gente... que eu acho que é uma responsabilidade a gente olhar, né? Olhar e deixar isso nos mover, né? Deixar isso nos mover para ser Agora, mobilizados por isso.
Sim, sem dúvida. Isso que você falou, da gente não saber também aonde a questão da internet vai nos levar, né, dessas redes sociais e dessas interações que a gente está tendo virtuais, né? Fiquei pensando que é muito doido, porque o ser humano, ele é muito, é isso, um ser social, né? Muito do encontro. Isso que você falou da gente manter vivo, que você está achando interessante, essas pessoas estão conseguindo manter vivo essas relações e tal, porque eu fico pensando e queria saber o que você acha disso, que o ser humano, ele vive de rituais, né? Os rituais são muito importantes, a tradição é muito importante. Eu estou assistindo uma série que eu não sei se você já viu, que chama. Quer dizer, acabei agora, a temporada, estou até triste que acabou, que chama This Is Us, que está na Amazon. Eu Eu ouvi recomendo falar. muitíssimo. Uma amiga minha falou, mas eu tenho fugido de série, porque eu nunca tive vício na vida. Uma série, se eu começo uma, Eu também adoro uma série. E essa série nada mais é do que conta a história de uma família e de três irmãos, enfim, que são gêmeos e tal, e os pais, mas ele aborda várias questões, assim, de preconceitos, enfim, várias questões atuais, de uma forma muito bacana, e aí eu sinto que o amor, assim, é muito importante ali para aquela família, e o pai traz isso para a família na forma de rituais, assim, ele fica ritualizando o tempo todo qualquer coisa, sabe? E aí eu achei isso tão bonito e me passou isso pela cabeça, né? Que o ser humano, ele avança, os ritos são muito importantes, né? E esse momento de separação que a gente está vivendo vira uma coisa desumana, né? Sei lá. é. E eu acho que é isso, a gente é de rito e ao mesmo tempo a gente já perdeu, né, muito. Eu fiquei pensando, por exemplo, aniversário, casamento, a gente tem uns ritos básicos, assim, né? Mas tem transformações que não são datadas, né? Que você tem que estar atento para ver que elas estão acontecendo e para dizer, eu preciso, né, ritualizar isso. Cadê a minha comunidade? Cadê as pessoas né, que estão próximas a mim para ritualizar essa mudança? Ou essa transformação, ou essa, enfim, perda, ou esse processo. E eu acho que total, isso nesse momento está sendo mais, acho que a gente perdeu o todo, né? Então, enfim, os aniversários são feitos pelo Zoom, sem falar dos lutos, né? E a gente é muito forte isso, de a gente não ter como, enfim, sociedade, como uma nação, como um país, não ter um reconhecimento mais singelo que fosse do nosso líder maior, né? Assim, dá para chamar de líder, da pessoa que foi colocada, né, lá nesse lugar de Nesse liderança, lugar, né? de não ter né, não ter um reconhecimento, isso é muito forte, né? Isso é uma violência, né? Dentre tantas as violências escancaradas, né? Acho que essa é uma violência sutil que ela tem repercussões muito fortes, né? Justamente nesse aspecto que você colocou, né? De a gente não ritualizar, não viver. Pois é, porque fica parecendo que a gente está passando por cima, né? De um monte de coisas. E aí é como se a gente não sentisse, né? Como assim, né? Aí a gente está aqui, a vida, né, tá seguindo e ao mesmo tempo a gente está né, com essa sensação, com essa coisa, né, com uma tristeza que chega, com uma porque, enfim, mas não está encontrando os espaços, né? Não tem os espaços, né, para isso e não se reconhece, ou não tem isso reverberado, né, nas falas, então eu acho que isso é uma experiência muito forte também. Agora, voltando para os rituais e para esse momento, para um lado bom que a gente pode pensar, é que eu recomendo muitíssimo de que as pessoas façam isso, pequenos rituais, né, nas suas próprias casas, com a sua própria família, ou com quem você está convivendo, ou mesmo até quem vive sozinho, como é importante isso, né? E o alimento, voltando à nossa história aqui do Comida e Cultura, ele proporciona muito essa questão do rito, né? Porque o ato de cozinhar e o ato não, né, de preparar junto a comida, de sentar à mesa, e de congregar, né, e compartilhar o alimento
é acalentador, né? Muito. Queria te perguntar se você lembra de quem te ensinou a comer, como é que foi esse seu processo de educação alimentar, você lembra? Sabe, assim, quem me ensina, eu acho que o contexto que me ensinou, a situação, eu acho que foi muito a relação do meu pai com a horta dele. Eu vivia a gente vivia numa casa, né? Não era um sítio nem nada, nós tinha um pátio e tinha desde mamão, laranja, tinha tudo, tinha uma horta imensa e fruta, framboesa, kiwi, parreira de kiwi, tinha chuchu Que delícia! era impressionante, assim, o morango, eu lembro do morango que era assim, todo mundo, nunca se via morango, que sempre alguém estava de olho quando saiu o primeiro morango, ficava vermelho e pegava. Então, acho que tinha acho que esse afeto, porque era um amor, assim, meu pai sempre teve isso. Então, esse afeto sempre foi muito formador, até pelo animal. Tinha galinha, tinha coelho que a gente comia depois. E ao mesmo tempo, meu pai, eu lembro dos coelhos, não sei, alguma questão com a mãe coelha, que ele fazia conta-gotas, assim, com um negócio, e ia amamentar, e pegava os coelhos. Sei, dava de mamar com conta-gotas. Era um carinho, era uma coisa, e essa relação do alimento, né, que a gente vai comer, né, ao mesmo tempo que tem a morte do alimento envolvido, mas tem essa morte visceral, né, de pegar, de manusear, que é forte, e ainda assim é uma ligação ao mesmo tempo, né? E, enfim, hoje eu sou vegetariana e tal, mas eu acho que isso me formou muito. E claro, ao mesmo tempo, eu cresci com a industrialização aumentando também, né? Eu lembro bem dessa época dessa fala de tentar entender que a margarina era melhor que a manteiga, que estava cheio. Então, tudo isso ao mesmo tempo também, né? Tava o Nescau, né? Comia pão com margarina e Nescau de vez em quando, então ao mesmo tempo que tinha essa raiz muito forte, tinha também A essa presença sedução, dos industrializados e processados. que nos seduzem, assim, né? Mas eu acho que essas duas coisas, elas coexistiam, e eu acho que é muito difícil hoje, né? Não coexistir, né? Mas acho que foi bem a época do meu crescimento no interior, bem a época onde isso veio como, né, assim, novidade. E agora, eu acho que, enfim, muitos então, já, né, que antes valorizavam esses alimentos, ou cresceram valorizando, hoje já conseguem, né, entender tudo que está por trás disso, né? Você falou que você é vegetariana, você já ouviu falar no termo climaterianos, os climatarians, que não são nem vegetarianos nem veganos. Eu vi uma reportagem muito recente falando dos climaterianos, que seriam as pessoas que pensam no consumo de forma a pensar no clima, independente de qualquer coisa, né? Na questão das pegadas que a gente vai deixando, e tá muito legal. A gente está super chegando no final, apareceu aqui para mim, a live corta depois de 1 hora, assim. Então eu vou primeiro te agradecer muitíssimo. Adorei conversar com você e te conhecer, Juliana. Obrigada por estar aqui com a gente. E queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aí a gente também. O Daniel falou que está ritualizando, fazendo um pão, então ritualizem bastante. E vou te fazer uma última pergunta. Você tem fome do quê? Puxa, literal ou... Responda como você preferir. Eu acho que eu tenho fome isso que a gente falou desse olhar. Eu tenho fome de a gente conseguir olhar mais, perceber mais, expandir essas formas mais imediatas que a gente tem de se relacionar. Eu acho que eu tenho sempre essa fome de expansão, a expansão ao mesmo tempo do sutil. É uma fome que sempre teve comigo, assim, e vai guiando a minha vida de diferentes formas. Então, acho que essa é uma fome. É uma Fome fome do sutil, que bonito, adorei. metafórica.
Muito lindo, adorei, Ju. E aproveito para convidar todo mundo, o Márcio lembrou aqui, amanhã tem uma live extra, a gente às 11 da manhã vai conversar com o pessoal do Fruta Feia em Portugal, às 11 da manhã, então convido a todos. E Ju, Bom, puxa... dá tempo de eu agradecer, será? Sim, sim, rápido. Obrigada. Super obrigada, adorei também te conhecer, conversar, expandir